Tá, vou voltar com a segunda parte do guardador de rebanhos. Eu gravo, pessoal, essas aulas também, às vezes, uns trechos dela no celular, porque tem gente que me pediu também para ver fora, e daí eu ponho no YouTube também. Né, os trechos mais importantes, assim, tá lá no YouTube também. Qualquer coisa der falha no sistema, eu tô colocando. Então aqui, Dani, agora você leia para nós a... Vamos ver, até serve de modelo às outras ali para nós. Dani tá aí já? Então vai, Lua, você tá aí, Lua? Acabei de chegar, ler de onde até onde? Ah, então vai, até ali serve de modelo às outras, aí depois a Dani lê, vai lá. Começar onde? Um dia que Deus estava a dormir, normal ali. E ler até onde? Desculpa. Pode ir que eu te falo, tá bom até ali, vai lá. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo criou-se a eternidade humana e menina. Com o terceiro criou um Cristo eternamente na cruz. E deixou-o pregado na cruz que há no céu. E serve de modelo às outras. Ai, olha só. Olha só, Lua, gente. Quando ele vai colocar os 3 milagres que ele roubou, se vocês pensarem naquela literatura que nós estudamos do Nietzsche, naquele Zaratustra, o primeiro ele faz com que ninguém soubesse que ele tinha fugido, ou seja, ele causa o esquecimento eterno nas pessoas. Tipo, não adianta eu fugir e eu esquecer das pessoas apenas, porque se eu esqueço das pessoas, eu me afasto da sociedade, mas as pessoas estarão ainda atrás de mim. Por exemplo, a minha mãe não vai se contentar com eu ter sumido. Ela vai estar atrás de mim. E se um momento ela me encontrar, eu vou retomar tudo aquilo que eu vivi. É claro que eu não vou abandonar minha mãe, mas o Zaratustra, ele prega que você tem que cortar todos os laços afetivos com a sociedade que você viveu. Porque a partir do momento que você se afasta e causa o esquecimento, ele não causa nele, ninguém sabe o que ele existe mais, vamos dizer assim. Então, nesse ponto, eu me afasto absolutamente da sociedade que eu vivo. E eu consigo ser eu, sem ninguém interferir na minha vida. O segundo, ele se cria eternamente humano e menino. Esse eternamente humano, aí nós caímos de novo naquela questão do humano demasiado humano. Esse humano não é o humano que nós falamos, ai, aquela pessoa é tão humana, aquela pessoa é tão humana. É humana, se ela é tão humana, ela é má, ela é boa, ela é egoísta, ela é sociável, ela tem o ruim e o bom. Mas ele é eternamente humano, por quê? Ele é humano, não quer mais ser. E menino. Aí entra o que a Mariana estava falando da criança. Aí nós voltamos no Nietzsche. Por que ele desce voltado criança? Porque ele, nesse momento, o Nietzsche está colocando como se ele tivesse superado todos os niilismos. Lembra? Niilismo negativo, que é aquele que crê numa ficção de outro mundo, um mundo depois deste mundo, que eu vou viver, então eu vou sofrer nesse mundo e vou para outro mundo. Aquele niilismo reativo, que é quando você reage contra essa imposição de outro mundo, de Deus e coisa e tal, e passa a acreditar que a sociedade, o social, vai salvar a sociedade, quer dizer, a sociedade vai salvar a sociedade, ou o humano vai salvar o humano, que também para ele é uma ficção, porque o humano não vai salvar o humano, e a gente vê que não salvou também. Ele passa daquele niilismo passivo, que é aquele estado em que você já não crê mais em nada, e ele passa a ser menino, a criança, lembra? Matou o leão, passou pelo leão, matou o dragão da moral e se tornou aquela criança que é capaz de recriar os valores, de recomeçar do zero, sem ninguém lembrar dele. E ele, no terceiro, ele deixa esse Cristo na cruz. Ele se recusa, ele deixa no céu. Se as pessoas querem um pastor,
Se as pessoas querem seguir alguma coisa, elas vão seguir esse modelo de cruz ali que elas continuam seguindo, porque daí elas vão pensar que está lá aquele Cristo pregado na cruz eternamente, que é aquela imagem de sofrimento, e que serve de modelo às outras, porque ele está lembrando do mundo das ideias platônico, que é o modelo é um modelo para a natureza imperfeita, que é a nossa, por exemplo. Então vocês veem que ele está recriando essas ideias nietzschianas aqui dentro. Realmente o Eduardo Lourenço, ele tem razão, a meu ver, de falar isso. Luan, agora pode ir até o fim dessa estrofe aqui. Depois fugiu para o sol e até o fim dessa estrofe. Eu estava mutado, vamos lá. Depois fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças d'água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba fruta dos pomares e foge chorar e gritar os cães. E por que se... Calma, tá muito pequeno, deixa eu aumentar aqui. Aumenta, vai. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas, com as brilhas das cabeças e levanta-lhes as saias. Olha, que criança é essa? É aquela criança que a Mariana falou agora, que é a criança que brinca, a criança que atira pedra aos burros, e esse colhe as flores e gosta delas e esquece-as. É aquilo que o Alberto Caeiro diz da eterna novidade do mundo. Tipo, eu gosto daquelas flores, eu colho elas, mas depois eu esqueço delas, porque amanhã eu vou colher novas flores, mas aquelas novas flores vão ser novas para mim, não vão ser as mesmas flores. Porque eu tenho que gostar daquilo como se fosse sempre a primeira vez que eu estou olhando para aquilo. Isso seria a forma da gente ser feliz, porque aí o mundo não perde encantamento. Se a aula, vocês vierem para minha aula pensando assim, vamos ver de novo o professor André, de novo as mesmas coisas, vai começar a se tornar um tédio tão grande que vocês não vão querer mais vir para minha aula. E assim, nós entendemos que nós temos vocês vão ter, digamos assim, uma relação com a minha aula que é diferente, porque vocês vão vir assim, vocês não vão poder esquecer tudo que eu falei na outra aula, e eu vou repetir o que eu falei, é difícil isso, mas vamos dizer assim, hoje vai ter aula com o professor André, ele vai falar sobre novas coisas, vamos dizer assim, vocês vão ficar mais animados. Isso no âmbito da aula é complicado, porque a gente está falando de conceitos. Agora, no âmbito da natureza, de o Luan acordar pela janela lá da casa dele, olhar de onde ele mora, e olhar tudo como novo, se ele conseguisse esquecer todos os dias das coisas e acordasse, olhasse para o sol e olhasse para a terra e olhasse para o asfalto e olhasse para as coisas e visse elas como novas, o Luan ia se sentir o quê? Tipo, agradado dessas coisas novamente, que seriam novidade. O problema é o nosso cérebro analítico, que olha para aquilo e fala, ontem foi a mesma coisa, amanhã vai ser a mesma coisa. Mas essa estrofe, Luan, pra gente, bem tranquilo. Só essa estrofezinha ali. Aqui. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão. E olhava devagar para elas. Olha só isso. Perfeito. Olha só isso, gente. Vocês veem assim que até as pedras... E a gente pensa só as flores? Não. As pedras, como elas são engraçadas quando a gente as tem na mão. Né? Como a pedra de cada uma tem um formato. Então, assim, se você fosse capaz de olhar... Porque cada flor que nasce, ela pode ser a mesma flor, mas ela tem sua peculiaridade. Cada árvore tem sua peculiaridade. Cada paisagem... E aí, se a gente for para o âmbito fenomenológico, você olhar a mesma... árvore ao pôr do sol é diferente dessa árvore ao nascer do sol, porque cada lado que o sol pega vai refletir diferente. É questão de luz e sombra, é questão fenomenológica, é um momento. Então a fenomenologia é essa ideia de que na poesia do Alberto Caeiro, é essa ideia de que
Cada momento, fenomenologicamente, as coisas se mostram com uma visão diferente para nós. E agora a Dani tá aí, Dani? Sim, prof. Porque aqui de vez em quando cai a internet 10, 15 segundos e volta sozinha, não sei porquê. Não tem problema, Dani, tudo bem. É só, agora você vai ler a... Ô Dani, me esclarece uma coisa. Dizem que na Itália a grande maioria é ateu. Isso é verdade ou é um mito que o pessoal coloca? Olha, prof, o dia de hoje acredito que sim. Também porque lá na Itália tem uma mistura agora de religiões que não se entende mais nada. E a religião católica está perdendo bastante. Também para essas coisas, né? Eu acredito, porque hoje falar dessas coisas que a gente está falando hoje, para nós, ou as pessoas que estudam agora, é mais fácil, né? Então, a pessoa consegue ser mais críticas. E todo mundo vai se perguntar por que nunca falaram desse Jesus menino. Né? Então, antes você não podia nem falar, né? Se você falar isso para minha mãe me bate. A minha também. Mas agora, no âmbito da escola ou entre pessoas que leram, fazem as coisas, né? Se pergunta por que a igreja sempre nos falou nunca dessas coisas, né? Eu acho que te erraram, porque eu acho que as pessoas iam assim, como dizer, entender melhor as coisas. E acho que eles erraram nisso. Não, realmente. A igreja, né? Eu falo da igreja. Não, realmente. A minha mãe, na verdade, ela é bem compreensiva, mas realmente o que eu penso que o que ocorre é que você está certíssimo nessa ideia, é que eles queriam impor. Se eles levassem isso pelo lado de, em vez de impor, pelo lado de como é que eu posso dizer assim, de colocar essas questões, porque é o que eu já ouvi dizer. Não é você ser cristão e ver outras ideias e achar que essas ideias são erradas. É você ver as outras ideias e entender que o teu cristianismo é crítico. Isso. Né? É você criticar o próprio cristianismo para você entender em que patamar você está. Dani, leia até o último ponto dessa página, então, para nós aqui, que agora o poema pesa. Ok. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. E o Espírito Santo costa-se com um bico e emploreia-se nas cadeias e sujas. Tudo no céu é estúpido, como a Igreja Católica. Leia de novo essa frase para irritar todo mundo. Tudo no céu é estúpido, como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não perceba nada das coisas que criou. Sei que Ele os criou, do que eu duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada, e por isso se chamam seres. Muito bem, Dani. Olha só, gente, é pesado. Para um católico escutar isso, ou até para um cristão no geral, é pesadíssimo. Mas primeiro é aquilo que eu falei. Na época em que o Alberto Caeiro, no caso, do Pessoa, escreve esse poema, é um momento que as coisas, tipo, vamos dizer assim, que existe uma imposição muito grande de que você deve ser cristão, de que você deve ser católico, entendeu? Então, o Pessoa usa uma linguagem mais pesada. É como eu digo quando fala assim que as feministas quebraram imagens. Eu jamais quebraria imagens da Igreja Católica, por exemplo, para fazer um protesto. Eu acho pesado. Só que se você pensar a forma como às vezes o catolicismo deprecia a mulher, deprecia o homossexual, deprecia a transexualidade, todas essas questões, tá? Chega um momento que daí a mulher se sente no direito, às vezes, de fazer um protesto a âmbito de realmente chamar atenção. Porque assim, eu vou falar a verdade para vocês.
uma prefeitura está fazendo um monte de merda com a população, e a população reclama, não adianta entender, tem que ir lá e quebrar os vidros, e jogar pedra e quebrar tudo. Eu sou totalmente a favor. Por quê? Porque se não escuta, tem que escutar de alguma forma. Como que vai escutar? Fazendo o extremo. Chegando a morrer por isso. É assim que escuta. Aqui, o Fernando Pessoa também sabe que ele vai sofrer com isso aqui. Mas se ele não faz isso, a população não vai dar atenção. Entende? Agora, quando ele diz assim, que tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica, meu Deus, aí ele mexeu com a ferida. Então, assim, qual a imagem que a gente tem de Deus? Que ele é um velho. E aí o Fernando Pessoa acrescenta, velho estúpido e doente, sempre escarrar no sonho a dizer indecências. Por quê? Porque a imagem que se coloca... Gente, Deus não tem uma imagem dessa forma. Mas quando você vê a representação ou quando está falando, é um velho. Você pode ver na cabeça das pessoas, mas Deus não é. Deus, assim, se a gente acredita em Deus, não dá para acreditar que ele é uma pessoa como nós. Para que Deus precisa de nariz para cheirar, se o mundo dele é outro? Para que Deus precisa de boca para comer? Se o paraíso é o espírito e o paraíso não precisa comer, penso eu, né? Porque se precisa comer, ele é imperfeito. Se você pensar no nível da perfeição, é um nível onde a necessidade não existe. E se a necessidade não existe, então eu não vou comer. Porque se eu comer, me perdoem pelo palavreado, mas se eu comer eu vou ter que fazer cocô. E o cocô é fedido. Então vocês acham que no paraíso a gente come e faz cocô? Tá entendendo? Que a realidade que a gente tem do paraíso é uma realidade, é uma cópia da terra. E o paraíso não é uma cópia da terra. Se ele existe para quem acredita, ele é um lugar de perfeição. Um lugar de perfeição não tem necessidade. Então você não precisa comer. Fala, Dani. Tem coisa que no paraíso não vai o corpo, vai a alma. A alma não faz cocô. Entende? Só que daí as pessoas criam a imagem de que o paraíso é igual, não é, Dani? Isso. E aí que tá. Então ele vai usar das imagens, ó. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. Por quê? Porque a gente tem a ideia de que a mulher, ó, ele tá criticando isso mesmo, ó. A mulher é aquela que tem que ficar no lar, aquela que tem que cuidar da família, que tem que fazer roupa, sabe? Aquela coisa de costurar e coisa e tal. Então, se essa é a imagem que se traz do catolicismo, que a mulher é uma pessoa submissa que tem que ficar por casa, então a Virgem Maria é essa pessoa submissa que vai ficar lá costurando, fazendo as coisas eternamente, que vai ser um saco. E o Espírito Santo, sendo uma pomba, ele empoleira-se nas cadeiras e sujas. Pecado, qual é o maior pecado para a Igreja Católica? Pecado contra o Espírito Santo. Esse é um pecado contra o Espírito Santo. Porque ele está falando mal da pomba, que seria o Espírito Santo. Então, assim, o Fernando Pessoa é uma pessoa que seria, excomungada da igreja, que iria para o inferno com certeza. Agora, se você pensar no âmbito do cristianismo crítico, você vai entender aqui que ele está falando dessas imagens que não têm realidade. Por quê? Porque ele fala que essas coisas não são símbolos. Como eu falei, uma pombinha pousou na minha janela. Ai, meu Deus, é um sinal de Deus. Não é porra nenhuma. É uma pombinha que pousou na minha janela. É uma graça de Deus? É, porque essa pombinha é bonita, pousou na minha janela, que linda. Mas não quer dizer nada. É isso que ele quer dizer. Isso não quer dizer nada. Então as pessoas criam símbolos que não precisam. Então tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Por quê? Porque ela cria estupidezas no sentido de preconceitos, de questões desse gênero, entendeu? É isso que ele quer dizer. Claro que é uma linguagem pesada. E daí ele vai dizer quando ele diz, se é que ele as criou, que Deus criou os homens, do que duvido, porque os seres, quer dizer, do que duvido. Por que ele duvida? Porque assim, se você pensar, nós estamos a nível de uma evolução, de um sistema evolucionista, darwinista. Então ele coloca essa questão, e daí ele diz assim, que os seres cantam a sua glória, mas se os seres cantassem, seriam cantores. Os seres existem em mais nada. Ou seja, os seres são naturais, eles não são
não é depositado neles nada de grande. Daí ele diz, e depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo ao colo para casa. E assim encerra-se a primeira parte. Na verdade, quando eu falei que a gente falaria sobre a segunda parte do poema, eu estava dizendo assim, a segunda parte, porque nesse ponto ali da igreja, ele começa a pesar. Mas a segunda parte real é essa aqui, tá? Continua lá. Se alguém quiser fazer comentário, chama, tá? E pode fazer. Deixa eu ver no chat se tem alguma coisa aqui. Que eu sempre olho. Não, beleza. Então vamos lá para a segunda parte. Dani, começa você, a gente vai... Opa, não é aqui, é aqui. E você vai... E daí nós vamos trocando. Pode ler as duas estrofes já ali que estão aparecendo. Tá. Ele mora comigo, na minha casa, no meio do outeiro. Outeiro seria um monte, tá? Ah, tá. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. É a criança tão humana que é divina. Esta minha cotidiana vida de poeta. Opa, peraí, saiu. Agora. Eu não sei o que deu. Vai. Vamos agora. É porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. É que o meu mínimo olhar me enche de sensação. E o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. Agora nós entramos no nível do sensacionismo. Tem duas correntes que o Fernando Pessoa coloca. Vamos por três, porque vamos pensar no âmbito filosófico também, de todas elas, que uma é o neopaganismo que nós estamos conversando. O neopaganismo é esse poema aqui, tá? Nós temos o Antônio Mora, que vai trabalhar... Eu sempre penso, tem o Antônio Pacheco também, mas é o Antônio Mora. Porque ou é o Antônio Pacheco ou é o outro Pacheco, não sei, que ele tem de heterônimo. O Bernardo Soares, do livro Desassossego, mas o Antônio Mora, é Antônio Mora, sim. O Antônio Mora, ele vai... Se vocês procurarem aqui na obra édita, ele vai teorizar o neopaganismo. Mas ele vai teorizar também em virtude do Alberto Caeiro, que é um neopaganista. O neopaganismo é isso, no caso, são várias correntes que tem do neopaganismo. Por quê? O paganismo da Grécia, que seria esse politeísmo, que é esse culto à terra, que cada rio da Grécia e cada rio tinha um deus regente. Cada lugar, cada canto, as árvores tem um deus regente. Tudo tem um deus regente. Então, esse paganismo, ele já não dava, da forma como acontecia na Grécia e depois em Roma, em outras civilizações, já não dava para se repetir no mundo moderno. Porque a modernidade, o modernismo, depois ainda mais, esse momento do modernismo, já não cabem certas ideias que tinham naquela época. Então é formulado o neopaganismo. O neopaganismo, então, é um momento que tem várias correntes. E uma das correntes é a pessoana, que também vem de outras correntes. Mas a pessoana está ali bem no Alberto Caeiro. O Ricardo Reis trabalha bastante com esse neopaganismo também, mas está no Alberto Caeiro. E o Alberto Caeiro, ele vai trazer essa ideia de que as coisas são divinas na sua natureza natural, naquilo que elas são. Então esse Deus criança é divino naquilo que ele é, não naquilo que ele pode ser, naquilo que ele é naquilo que ele é. Ele é divino na sua forma, no seu caráter, na sua brincadeira, mas na sua natureza humana, do humano demasiadamente humano, nietzschiano. Não no humano que é bom, não, no humano demasiado humano, nesse aí. E é esse menino, essa criança que começa a construir. Então uma das correntes é o neopaganismo. Uma outra é o interseccionismo,
Que aí o interseccionismo tem muito a ver com tem a ver também com aquele poema Correspondances. Leiam o Correspondências do Charles Baudelaire, nós vamos ler depois também. Mas vejam que lá vai ter esse interseccionismo também. O interseccionismo é aquele que une as sensações, que costura as sensações. Vamos dizer que, eu vou dizer, sensações e correntes, mas vamos dizer que eu vou dizer assim, o cheiro doce da fruta. O cheiro doce da fruta, eu estou interseccionando. E não só nesse âmbito, nós vamos estudar melhor depois o interseccionismo, eu vou trazer melhor. E o outro é o sensacionismo, que é o mais importante agora. O meu mínimo olhar me enche de sensação. Então aqui, ó, deixa eu escrever isso para vocês, para não ficar perdido, tá? Para vocês anotarem essas 3 correntes. Mas assim, ó, o meu mínimo olhar me enche de sensações. Por quê? Porque as sensações, pessoal, o sensacionismo é você, e depois vocês vão ver no Álvaro de Campos bem mais forte isso, é você levar ao extremo do extremo as suas sensações. Ou seja, o sensacionismo mostra que as sensações são a realidade do mundo. Aí você vai acreditar, como Nietzsche. Então vamos lá, peraí. Neopaganismo, tá? Opa. Neopaganismo. Ô carambolas! Ô carambola! Neopaganismo, sensacionismo, interseccionismo. Então, toda vez que vocês forem trabalhar sobre Fernando Pessoa, vocês têm que ter no mínimo um conhecimento do que é isso. Neopaganismo, sensacionismo e interseccionismo, tá? Essas 3 questões. E aí você entra no sensacionismo, existem 2 correntes filosóficas. Aquela corrente que acho que poderia ser dita mais kantiana, talvez platônica, que é a corrente intelectualista, que é aquela que vê que o intelecto, ou seja, a alma, o espírito, essa parte superior, digamos que se acredita porque o homem tem de superior, seria a parte mais... a parte que lê a realidade. É com o intelecto que eu consigo perceber a realidade. Mas daí existe essa corrente que vai para os sentidos, que os 5 sentidos nossos são aqueles que realmente conseguem compreender a realidade, porque é pela visão, é pelo gosto, é pelo paladar, é pelo tato, é pelo cheiro, é pelo ouvido que a gente conhece o mundo. Se a gente não tivesse nenhum desses sentidos, a gente não teria conhecimento do mundo, a gente não teria como o intelecto nosso funcionar a partir deles. E o sensacionismo a pura realidade do mundo está nas sensações, em você sentir. E aí na leitura do Guardador de Rebanhos, vocês vão ver que ele fala do sentir também. O ver é mais importante, parece, para ele, mas o sentir, num geral, vai ter uma importância muito grande. Por isso que ele me enche de sensação. E o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. Porque é ali que a realidade do mundo se mostra. No som, na visão, em todos esses sentidos. Mariana, volta lá e lê essa estrofe para nós. A criança nova que habita onde vivo, dá-me uma mão a mim, e a outra a tudo que existe, e assim vamos os 3 pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo, e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda a parte, que não há mistério no mundo, e que tudo vale a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, como ele diz. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas do Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão não dararam, e bababá, e daí tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além da dor tem que passar além do... Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor, né? É aquela questão assim, mesmo que você não descubra nada nos mares, você sabe que vale a pena buscá-los. E daí depois nós vamos ver o conto da Ilha Desconhecida do José Saramago para falar sobre isso. E aí, vocês veem que de Fernando Pessoa a gente vai cruzando outros mares. E quando ele diz que não há mistério no mundo,
Quer dizer, nada é mistério, tudo tá aí na tua cara, mas você na tua cabeça cria um mistério, você na tua cabeça cria um problema, sabe? Caiu a minha cuia de chimarrão no chão, derramou toda a erva, eu começo, porra, porque eu sou azarado, porque Deus colocou em mim uma sina, porcaria. Eu derrubei aquilo, eu juntei, limpei, tchau, não tem o que você fazer. Quebrou um copo meu, aí eu falo, é sinal de que tem energia ruim, esse copo tinha que quebrar. Não é, o copo quebrou e acabou. É isso que o pessoa está falando, não é isso que às vezes a gente crê, mas é isso que o pessoa está falando, né? E a eterna criança acompanha-me sempre, a direção do meu olhar é a eterna criança, ou melhor, a criança eterna acompanha-me sempre. Quer dizer, é sempre essa criança dentro de mim, ela que é o poeta que habita em mim, é ela que é. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando, o meu ouvido atento alegremente aos sons, a todos os sons, são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Esse Deus faz cosquinha na minha orelha com os sons da natureza bonitos que existem. Vocês entendem, né, o paganismo? Deus está representado em todas as coisas dele. Ele diz assim, pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que o não compreendêssemos, senão se nos teria mostrado. Se Deus não se mostrou para nós, ele não quer que a gente compreenda ele quer que a gente viva a vida e veja ele nos sons que estão no nosso ouvido, no vento que bate no nosso rosto, é ele tocando o nosso rosto, tá? A beleza da flor é ele entrando na nossa alma. Entendem que linda que é essa ideia? Que linda, que maravilhosa que é essa ideia? E essa ideia continua aqui. Leia as 2 próximas estrofes, Mariana. Damo-nos? Damo-nos. Damo-nos tão bem com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois, com um acordo íntimo, com a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos as 5 pedrinhas, no degrau da porta de casa, graves como convém a um Deus e um poeta, e como se cada pedra fosse todo um universo, e fosse por isso um grande perigo para ela. Deixá-la cair no chão. Vem cá, o que é as 5 pedrinhas? Como se fosse um universo, algo assim. Não, Mariana, vamos ver se vocês conhecem essa brincadeira. Aquela brincadeira de jogar as pedrinhas. Minha mãe falava que era o que Maria, as 5 Marias, eu acho. Tem esses nomes. Eu pra mim era jogar pedrinha. Até hoje eu gosto de jogar pedrinha. Quando eu tô num lugar quieto,